Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais um dia de propósito, né? Tarde de segunda-feira com Deus, entregando o nosso início de semana ao Senhor como primícia, para que os demais dias da nossa semana sejam por Ele abençoados. É um momento de reflexão na palavra do Senhor, de meditação, de tirar aprendizados e conselhos da palavra do Senhor. Né? Mas antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero te convidar a orar comigo, pedir para o Senhor abençoar esse momento de palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos chamar a atenção de Deus para que Ele se manifeste através da tua palavra. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero entregar diante de Ti, Senhor, mais essa segunda-feira de propósito, diante da Tua presença. Senhor, eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos que vão estar vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa manifestar a Tua vontade, o Teu querer. Que o Senhor possa nos ensinar, Paizinho querido, nessa tarde, através da Tua palavra. Senhor, me usa, Pai, como instrumento do Senhor. E à medida que o Senhor, Paizinho querido, me usar, que o Senhor também quebrante o meu coração para receber também esse aprendizado, porque assim como os meus irmãos, eu também necessito de aprender da tua palavra. Por isso eu entrego esse momento diante de ti e te peço que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu sempre coloco um assunto no vídeo, e o assunto de hoje vai ser a soberania de Deus. Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? Nós sabemos que o Senhor é o nosso governante supremo, né? O controlador de todo o universo, né? Ele tem o poder, o domínio, o governo sobre todas as coisas. E nós temos o Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Salvador, que a Ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Então eu quero falar um pouquinho da soberania de Deus e um pouquinho do ser humano limitado, né? Porque nós, como seres humanos, nós somos sim limitados, mas nós temos um Deus soberano e é nesse Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. Amém? Vamos ler na palavra do Senhor? Para não ficar nas minhas palavras, né? Porque o que fala é a palavra do Senhor. Nós vamos ler Provérbios 16, no versículo 1. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e você pode abrir a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui na minha mesa, para a gente poder ler junto, amém? Em Provérbios 16, no versículo 1, fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O que está falando aqui na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1? O homem, ele pode projetar, sim. Ele pode planejar, ele pode projetar, ele pode sonhar. Mas a nossa confiança, ela deve estar em Deus, irmãos. A gente tem o costume de anotar nas nossas agendas as nossas programações da semana. Mas às vezes acontece alguma situação inesperada que nós não estávamos esperando. E às vezes é uma notícia ou uma situação que não é muito agradável. Eu acredito que isso já aconteceu com todos os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. Às vezes, de repente, chega aí uma situação, algo que está fora ali da sua rotina, e você vai ter que estar em algum lugar onde você não planejou estar, você vai ter que fazer algo que você não planejou fazer. E aí, irmãos, na semana passada, de quinta até domingo, aconteceu comigo algumas situações que me fez refletir sobre a soberania de Deus, sobre esse domínio, sobre esse controle, sobre esse poder que está nas mãos do nosso Senhor. E reconhecer também que nós, como seres humanos, somos limitados, né? Mas nós temos um Deus que ele não é limitado. O domínio, o controle, tudo está nas mãos do Senhor. Então a palavra do Senhor está nos dizendo, olha, vocês podem até projetar, até preparar algo, mas a resposta está em Deus. Tudo está no controle do Senhor. Às vezes chega uma situação desagradável na nossa vida e a gente está em algum lugar que a gente não gostaria de estar. Às vezes não é uma notícia muito boa. E eu estava conversando com uma pessoa exatamente acerca disso, né? Que o Senhor está no controle de tudo, né? Que tem coisas que nós não vamos poder mudar,
que aquilo ali é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nem sempre uma situação que a gente pensa que é ruim vai ser ruim até o final. O Senhor, ele pode trabalhar em cima daquela situação para nos favorecer de alguma forma, para trazer para nós algum tipo de aprendizado que nós precisamos aprender com aquela situação. E eu estava exatamente falando sobre isso com essa pessoa, né? Hoje o meu dia, ele não foi assim. Segunda-feira eu tenho uma programação na minha segunda-feira, né, de fazer as minhas tarefas, mas hoje também, segunda-feira, aconteceu algo que não estava ali na minha lista de tarefa. Mas foi também em cima desse acontecimento que o Senhor, ele reforçou isso que eu já havia anotado para a gente meditar na segunda-feira, sobre a soberania de Deus, que tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio, e que a gente está exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. O Senhor, irmãos, ele trabalha nas situações. Ele trabalha nas situações. Eu quero aqui falar direto ao seu coração. Às vezes eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas o Senhor, ele pode trabalhar nessa situação, irmãos. Ele pode trabalhar, e o Senhor está chamando a nossa atenção para a gente confiar nele, entregar a nossa vida a ele, descansar, tirar toda angústia do nosso coração, tirar toda dúvida, tirar todo medo. Ah, pastora, mas a senhora está falando e parece ser tão fácil falar. Realmente, irmãos, quando a gente está passando pela dificuldade, não é fácil, não é fácil. É por isso que a gente tem que ter pessoas de Deus do nosso lado para segurar nas nossas mãos, para trazer uma palavra de aconselhamento para nós, de direcionamento, mas que hoje nós venhamos entender que tudo está no controle de Deus, que nada foge do seu controle, nada foge do querer do Senhor. Nós somos limitados, irmãos, nós temos que entender que nós somos frágeis, limitados. A palavra do Senhor nos compara nós a vasos feitos de barro, mas dentro de nós tem um tesouro que é a presença do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, ele possa nos instruir, fazer nós entender que o governo, que a soberania é do Senhor. Nós podemos planejar, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Na palavra do Senhor, no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 28, diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Está lá em Jó 22 e 28. Nós podemos projetar, nós podemos sonhar. Fala que a luz do Senhor brilhará nos nossos caminhos, mas tem situações, irmãos, que nós não temos o domínio sobre ela. Não vai ser da maneira que nós queremos, não vai ser na hora que nós queremos, não vai ser no momento que nós queremos. Nós não vamos poder estar onde nós queremos estar naquela situação, irmãos. E isso às vezes o Senhor permite acontecer para nós entender que tudo está no domínio dele. Às vezes a gente vai angustiar, desesperar, mas tudo está no controle do Senhor. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde, para a gente descansar nele, entregar nossa situação ao Senhor, ter fé, confiar no Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa força. Porque se nós confiarmos no Senhor, irmão, vai ser mais fácil para nós enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando, ou seja, qualquer uma situação de dificuldade que nós venhamos a passar. Amém? No livro de Jó, no capítulo 42, no verso 2, também fala assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. O meu plano pode ser frustrado, que eu sou falha, limitada, humana, né? Eu posso planejar errado, eu posso errar, né? Eu sou limitada, os meus planos podem ser frustrados, mas a palavra do Senhor nos diz que o plano do Senhor, ele não pode ser frustrado. Às vezes nós projetamos algo que não deu certo, mas o Senhor está dizendo que tem coisa diferente para nós, tem coisa melhor para nós. Aqui onde eu estou gravando esse vídeo, a minha visão é limitada, a parede tampa a minha visão, né? Mas a visão do Senhor, ela não é limitada, ele é onipresente, onipotente, ele é soberano, criador de todas as coisas. Dele emana todo o poder, todo o controle, todo o domínio. Então eu não sei nessa tarde
Qual é a situação difícil que você está passando? Eu não sei se é um problema no casamento, se é um problema financeiro, se é um problema na sua saúde, se é um problema com algum familiar seu. Eu não sei qual que é a dificuldade, se é uma falta de emprego, se essa porta de emprego ao qual você ora ainda não se abriu. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu estou aqui para compartilhar o que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Né? Porque o que é a fé? A fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que pode acontecer. E o Senhor nessa tarde está dizendo para nós, filha, filho, você não precisa estar vendo essa porta aberta, porque eu posso abrir porta onde não tem. O Senhor está dizendo para nós, aquietai, aquieta, descansa no Senhor, entrega essa situação para Ele. Não é que nós não temos que fazer nada. Aquilo que tiver ao seu alcance para você fazer, meu irmão, você faz. Você faz. Aquilo que tiver conforme as suas condições para poder fazer, para resolver aquela determinada situação que surgiu, você faz. Mas aquilo que você não puder fazer, pensa aí, agora. Chama a atenção de Deus. Aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que você não pode fazer, você entrega para o Senhor e descansa nele. Nós devemos entregar o que nós não podemos fazer, entregar diante do Senhor para que Ele haja, para que Ele faça, porque o Senhor é Deus de causa impossível. Muitas vezes o Senhor não vai agir numa causa menor, porque aquela causa é menor, o próprio homem pode ir lá e solucionar aquela causa, mas Ele vai agir naquela causa que muitas vezes até o médico não pode fazer, o advogado não pode fazer, né? O homem não pode fazer, e é exatamente aquela causa difícil que o Senhor, Ele pode fazer e Ele pode resolver. E o Senhor está trazendo essa palavra de conforto para nós, uma palavra de paz, uma palavra de descanso. Ele está dizendo para nós nessa tarde, olha filha, olha filho, meus filhos amados, aquilo que você pode fazer, você faça, mas aquilo que você não consegue, você entrega a mim e descansa. Descansa no Senhor. Às vezes a correria do dia, mas eu quero estar em tal lugar, eu tenho isso e isso, uma lista imensa de tarefa para mim poder executar e eu não consegui executar. E eu me angustio porque eu não posso estar onde eu quero estar. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa tarde, filha, confie em mim, confie em mim, confie em mim. Entregue a sua vida a mim, entregue o controle da tua vida nas minhas mãos, porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eu entrego sim o controle da minha vida ao Senhor, mas a gente acaba tomando o controle de volta da mão de Deus, e a gente sofre mais, irmãos, por conta disso. E o Senhor está trazendo essa palavra para nós de reflexão, de análise, para nós meditarmos e entendermos que tudo está no controle do Senhor, né? A palavra do Senhor nos ensina, através de um exemplo de uma mulher que ela padecia ali de uma doença, chamada fluxo de sangue há 12 anos, né? E essa mulher, ela tinha posses, ela gastou todas as suas posses, né? Buscando soluções da sua doença em médico e nada pôde curar a vida daquela mulher, né? E chega um determinado tempo que Jesus ali no seu ministério, né, já estava bastante conhecido, né, já se espalhava que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus expulsava demônios, né? E essa mulher ouve falar de Jesus. E essa mulher decide ir até o encontro de Jesus, ela decide confiar em Jesus. E fala a palavra do Senhor que ela toca a orla do manto de Jesus. E automaticamente, ali no mesmo instante, sai virtude de Jesus e aquela mulher é curada. E no meio daquela multidão, fala a palavra do Senhor que Jesus, ele pergunta ali aos seus discípulos, quem me tocou? E os seus discípulos falam para ele, mas mestre, tu tá sendo ali comprimido por uma multidão e tu me perguntas quem te tocou? E Jesus fala, tocou diferente porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Pastora, mas Jesus não está mais fisicamente entre nós. Como que eu posso tocar em Jesus para de Jesus sair poder, pastora? Como que nós podemos tocar em Jesus? Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil. E como que nós podemos tocar em Jesus? Chamar a atenção de Jesus para dele sair virtude e poder para nos ajudar. Irmãos, nós tocamos em Jesus hoje através da fé. Através da fé.
Eu não sei qual que é a sua situação, mas nós podemos usar os exemplos que tem na palavra do Senhor e tirar aprendizado dele. Eu estava refletindo, eu gosto muito dessa passagem que fala dessa mulher do fluxo de sangue, acerca dela ver ali a multidão, mas ela não desistiu. O que significa essa multidão? Às vezes os problemas, a multidão de situação difícil que nós enfrentamos, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, nós temos que nos revestir da armadura do Senhor, entender o governo, a soberania de Deus. Nós temos que entender que Deus é esse, é um Deus soberano, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que o poder está nas mãos dele, é um Deus que pode curar, um Deus que pode nos libertar, um Deus que pode trazer a paz que nós precisamos. Tem um salmo muito lindo, que eu gosto de meditar nele, Salmo de Davi. Ele escreveu: logo eu me deitarei, logo pegarei no sono, porque ele sabia ali em quem ele cria, né? E que nós venhamos olhar para esse Deus soberano, né? E crer na soberania de Deus, e tocar na orla do manto de Jesus através da fé. Nós venhamos ter fé diante da situação que nós estejamos passando, que nós venhamos entregar a nossa situação ao Senhor, irmãos. Eu quero te chamar a atenção acerca disso. Eu estou gravando para te dizer que nós temos um Deus soberano. Eu também passo por problema, eu também passo por situação difícil. Mas o Senhor ministra ao meu coração que nós temos um Deus, nós servimos a um Deus soberano, nós servimos a um Deus que ele não está pregado em um madeiro. Nós servimos a um Deus que se entregou o seu Filho por nós, a morte de cruz. Ele ressuscitou. E ele, irmãos, tem todo o poder e toda a autoridade. Qual que é a sua situação difícil? Qual que é a sua situação difícil nessa tarde que você está passando? Será que você está num lugar que você não gostaria de estar? Será que você está enfrentando uma dificuldade que você pensou e você até disse que você não ia conseguir passar por essa situação? Mas o Senhor está dizendo para você nessa tarde: confia no Senhor. Entrega essa situação diante do Senhor e tudo Ele fará na tua vida. O que for preciso, o Senhor vai fazer. O que for necessário, o Senhor vai fazer. Mas o Senhor está te convidando a descansar nele. A descansar nele. Nós vamos aqui fazer uma oração, entregando a situação que nós estamos passando diante do Senhor. Como eu falei, eu não sei qual é a sua, mas nós vamos levantar junto um clamor de oração para que Deus venha trazer um direcionamento para nós, para que nós venhamos entender sobre a soberania de Deus, né? Entender que o poder está nas mãos dele, que nós devemos clamar a um Deus, apresentar diante do Senhor com oração, com súplica, né? Com intercessão, apresentar diante do Senhor as nossas vidas, né? A nossa mente, que a nossa mente ela venha ser transformada pelo Senhor, que o nosso entendimento venha ser a ótica do Senhor, que nós venhamos ver como Jesus viria se ele estivesse na nossa situação. Que nós venhamos perguntar: Senhor, diante dessa situação, como que o Senhor agiria? Como será que Jesus agiria diante da situação que nós estamos enfrentando? Que nós venhamos buscar instrução na palavra do Senhor e que nós não venhamos desesperar. E eu lembro bem de uma situação também que nós passamos, né? Minha irmã, né, teve um acidente de moto e com meu sobrinho que quase perdeu o pezinho dele. E assim, a nossa reação diante da situação, irmãos, foi assertiva, porque nós confiamos em um Deus que ele pôde resolver a situação do meu sobrinho, né? E eu fiquei pensando, se nós não tivermos a presença de Deus, se naquela época nós não estivéssemos a estrutura de estarmos firmados em Deus, de ter um conhecimento da palavra, de estar meditando na palavra, de ter pessoas de Deus para nos aconselhar no momento ali da dificuldade, isso também é muito importante, né? Nós termos pessoas de Deus, né? Às vezes você está passando por uma situação, peça conselho para uma pessoa que vai te instruir ali dentro da palavra, que vai usar a palavra para te dar um aconselhamento. Porque nós também não nascemos para enfrentar dificuldade só. Moisés, quando ele recebeu ali a incumbência de guiar aquele povo, o Senhor deu para ele Arão e Ur, né, que intercedeu junto com ele. O Senhor deu para ele Moisés, que foi o seu sucessor. Então eu quero te dizer que você não está só, né? Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa batalha. O Senhor pode sim te dar amigos mais chegados que irmãos. O Senhor pode sim levantar pessoas para te aconselhar.
Mas se você for buscar aconselhamento, busque alguém que te aconselhe dentro da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos também surgiriam falsos profetas, né? Pessoas que às vezes acham alguma coisa e às vezes não lê a palavra do Senhor e quer aconselhar segundo o seu próprio entendimento, mas que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor como alimento, nós temos a palavra do Senhor como direcionamento, nós temos a palavra do Senhor que nos ajuda, né? Então nós vamos tirar um momento agora de oração. Eu te convido a orar comigo, a clamar ao Senhor, para que o Senhor traga paz para nós, traga entendimento e que nós venhamos compreender essa soberania, esse governo do Senhor que não é limitado como o ser humano é. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a vida de minha família, a vida dos meus irmãos nessa tarde. Senhor, eu não sei qual é a situação de cada um, eu sei da minha, Paizinho querido. E eu também te peço que o Senhor me ensine, Pai, a entender, a compreender essa soberania do Senhor, a entender que o controle está no Senhor, que o Senhor é quem comanda, é quem governa todas as coisas, Pai, e que tudo vai dar certo, Senhor, na Tua presença. Nos ensina nessa tarde, Senhor, a entregar as nossas vidas diante de Ti, a entregar, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, diante de um Deus que não é limitado, diante de um Deus que não é um Deus frágil, diante de um Deus que não é um Deus que perde batalha, porque não há na palavra uma história sequer onde o Senhor saiu perdendo, Pai. Muito pelo contrário, Pai, o Senhor vence todas, Paizinho querido, todas as batalhas, todas as lutas, Pai. E a maior luta de todas elas, Pai, foi quando o Senhor entregou o seu Filho amado, Paizinho querido, para trazer redenção para nós, para nos perdoar dos nossos pecados, Pai. E Ele venceu naquela cruz do Calvário, Pai. A morte não o venceu. Ele entregou-se à morte de cruz, Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, clamando, Paizinho querido, por esse Deus poderoso, por esse Deus soberano, por esse Deus tremendo, por esse Deus general de batalha, por esse Deus que não perde peleja. Senhor, eu clamo a Ti nessa tarde por quem está enfermo, por quem se encontra em leito de hospital. Eu oro a Ti por quem recebeu algum diagnóstico, Paizinho querido, de alguma doença, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida sentimental, pela vida espiritual, pela vida familiar. Eu rogo a Ti pelas crianças, pelos jovens, Senhor. Eu rogo a Ti pelo Brasil. Eu rogo a Ti pelas igrejas universais, Senhor, que o Senhor continue levantando, Paizinho querido, pregadores, Pai, que obedecem o ID do Senhor, que vão aonde o Senhor ordene, que pregue a palavra e faça discípulos, Senhor. Continua, Senhor, com as Suas mãos estendidas sobre as igrejas universal no Brasil e no mundo, Senhor. Que a Tua palavra, Paizinho querido, seja pregada, Senhor. Que o Senhor, Paizinho querido, faça esse vídeo chegar, Paizinho querido, até onde for necessário, e que cada pessoa, Senhor, que ouvir esse vídeo seja tocado, Paizinho querido, pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro que cada pessoa que ouvir esse vídeo vai sentir a paz que vem da Tua presença. Eu declaro que eu posso sentir agora essa paz que vem da presença do Senhor. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus irmãos, a paz da Tua presença. A paz mesmo em momento de dificuldade, Pai. A paz que Davi, Paizinho querido, sentiu quando ele escreveu aquele salmo, Pai. Porque o arraial dele ali poderia ser invadido por um exército inimigo. Mas ele fala, eu posso deitar e dormir, eu posso descansar, porque é o Senhor quem luta as minhas lutas. Então que nós venhamos descansar nessa tarde diante de um Deus que não perde batalha. Em nome de Jesus eu faço essa oração junto com os meus irmãos. E eu termino essa oração te louvando, te agradecendo, reconhecendo essa soberania e esse poder que só o Senhor tem. Senhor, eu abençoo a vida, Pai, da minha família, a minha vida, a vida dos meus irmãos e de cada um que vai ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Fica então na paz do Senhor Jesus. Que a sua semana seja uma semana abençoadora. Abençoada e abençoadora, né? Que você possa ser abençoado por Deus e que você possa também abençoar alguém que Deus trouxer a você. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira.